Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Favro e hoje vamos ter mais uma aula de cálculo 2 para geologia. Thales, qual exercício você quer? Um exemplo da 1 e a questão 23 lá, que eu também tô com dificuldade para fazer. Pera aí. Exemplo 1 da... Da lista de exercício que o seu passou que é para entregar amanhã. Tá, arco Mas, seno, arco tangente e arco secante. Isso é a questão, essa é a questão 1, né? Isso. Qual que você quer que eu nós, faça? Qual você quer que eu faça? Pode ser da arco secante. E a Secante. questão 20, e a questão 23, que eu tô com dificuldade também, que eu não consegui fazer. Ok. Obrigado aí, professor. Ok. É Thales, né, que falou? Eu mesmo. Isso. Vamos lá. Arco secante. Quero calcular o arco secante. Opa! Arco secante de x. É isso que eu quero calcular, correto? Então faço y é igual ao arco cuja secante dá x, ou seja, o x é a secante de y, correto? Não é isso? É um arco cuja secante dá x. Y é um arco cuja secante dá x. Sim. Quero derivar. Eu vou derivar o último. Derivada de x é o que? 1. Derivada da secante é secante de y vezes tangente de y vezes, pela regra da cadeia, a derivada de y em relação a x. Certo? Thales? Certo. É isso. Eu posso isolar o dy dx? Não posso? Dy Sim. sobre dx é 1 sobre secante de y tangente de y. Tem uma igualdade que envolve tangente ao quadrado e secante ao quadrado, não tem? 1 Isso. mais tangente ao quadrado de y é secante ao quadrado de y. Eu quero isolar minha tangente. Então, minha tangente ao quadrado de y é secante ao quadrado de y menos 1. Eu tiro o quadrado da tangente, ela passa para o outro lado como raiz. Então, fica tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. Perfeito. Essa seria a minha resposta, né? Não, calma lá. Porque eu estava aqui mexendo na configuração. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. 1 mais tangente de y é secante
Ah, tudo bem. Vamos ver porque apareceu esse negócio aqui. Vamos escrever de novo. dy sobre dx é igual a isso. Então eu consegui só. Faltou a raiz ainda, não faltou aqui? Então minha tangente de y é secante ao quadrado de y menos 1. Eu vou substituir isso nessa fórmula aqui. Vai ficar derivada de y em relação a x é 1 sobre secante de y vezes secante ao quadrado de y menos 1 dentro da raiz. Certo? Eu posso... Quem que é secante de y? Secante de y a gente viu lá em cima. Aqui. Secante de y é x. Então eu vou tirar onde tem secante de y e vou colocar x. Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado menos 1 dentro da raiz. Então, portanto, minha arco, a derivada do arco secante de x é 1 sobre x ao quadrado menos 1 dentro da raiz. Certo? Alguma dúvida nisso? Ô, Eduardo, se você puder explicar de novo, eu só não entendi a parte de quando você isolou o d de y com o d de x e substituiu a secante vezes a tangente por 1 mais tangente ao quadrado de y. Eu não entendi essa parte, não. Pera lá. Voltando, eu tinha... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Até aqui, x é secante de y, tá ok? Tá tranquilo. Então, se eu derivar x é 1. Se eu derivo secante de y, derivada da secante é secante vezes tangente, fica secante de y vezes tangente de y, pela regra da cadeia, vezes a derivada de y. Correto. Correto? Eu vou pegar e isolar isso aqui, a derivada de y. Então, esse secante mais tangente vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica a derivada de y em relação a x é 1 dividido por secante de x vezes a tangente de x. Até aqui, ok? Beleza. Depois eu faço as contas, calculei que a tangente de y é a raiz quadrada de secante ao quadrado de y menos 1. Essa parte eu posso pular ou quer que explica também? Tranquilo, tá de boa. Tá de boa. Então, onde tinha
tangente. Eu não tinha tangente aqui, onde eu circulei agora. Correto. Aí eu vou tirar ela e vou escrever essa aqui. Secante ao quadrado de y menos 1. Então, dy dx é 1 sobre secante vezes a tangente. No lugar da tangente, eu coloco secante ao quadrado de y menos 1. Tudo bem? Tudo bem, até essa parte daí para baixo eu entendi, Eduardo. Só não entendi aquele passo ali da dy sobre a dx é igual a 1 sobre a secante vezes a tangente y. O que você fez para no próximo passo você ter 1 mais tangente ao quadrado de y? Não. Tá vendo que tá de cor diferente? Então, assim, Isso aqui... Deixa eu pegar um... Isso aqui é uma observação. Tem uma igualdade que fala que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado de y. agora eu te entendi. Lembra? Não tem a identidade fundamental que é Sim, agora eu entendi. Eu achei que era a continuação da conta. seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aham, A tangente é seno sobre cosseno e a secante é 1 sobre cosseno. Então, correto. eu vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x e cosseno ao quadrado de x. Então, o que eu tenho? Eu tenho a tangente ao quadrado de x, que é o seno sobre cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1, igual a secante ao quadrado de x. Que foi que eu comecei a escrever aqui de azul. Certo? Tranquilo. Eu não tinha tangente ali no meio da fórmula, que eu tinha que sumir com ela, porque eu só sei quem é a secante, não sei quem é a tangente. Sim. Então eu pego nessa fórmula, eu vou isolar essa tangente. Então minha tangente ao quadrado é secante ao quadrado de y menos 1. Tranquilo? Tranquilo. Agora você entendeu tudo ou falta alguma coisa ainda? Não, entendi. Obrigado. Quer que refaz, explica de novo ou tá bom? Não, por mim tá tranquilo. Só realmente não tinha entendido essa identidade que você tinha colocado. Eu estava achando que era parte da conta, mas agora eu entendi. Quem que tá falando? Shri. Ok. E o outro que você queria era da lista, né? Sim, a questão 23. 23, ok. Eduardo, se puder fazer a 73 também, por favor. 73? Alô? Que número? A última, 73. 72, né? Isso. Então você quer a 23. Vamos fazer a 23.
θ é 2 cosseno de θ ao quadrado vezes seno de 2θ. Vou fazer uma Eu fiquei com bastante dificuldade porque eu não sabia como derivar, que já que não é x, aí eu me embolei um pouco. Vamos fazer uma aqui. Uma g de x é 2 seno de x ao quadrado vezes cosseno de 2x. É parecida com ela, mas não é ela. Certo? Deixa eu pegar f. Vou pegar meu a de x como sendo seno de x ao quadrado. Você consegue calcular a derivada de a de x? Sim, cosseno de x, né? Sim, mas eu quero calcular a derivada de seno de x ao quadrado. É a regra da cadeia. Ah, sim, sim. O que dá? Derivada da primeira vezes da segunda. Não, a regra da cadeia, não do produto. Vai ter 2 seno de x vezes a derivada do seno de x. Não. Ó, quem está ao quadrado é o x, não é? A função de fora é o seno, não é? A regra da cadeia não fala que é a derivada da de fora aplicado na de dentro vezes a derivada da de dentro? Não é isso? Sim, sim. Então, meu a' de x, a derivada do seno é cosseno aplicado no x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, posso escrever que meu a' de x é 2x cosseno de x ao quadrado. Perfeito? Sim. Então, esse aqui eu chamei de a de x. Essa segunda, o cosseno de 2x, eu vou chamar de b de x. Então, meu b de x é cosseno de 2x. Quem que é a derivada do b? É a derivada da função de fora, que é o cosseno, a derivada do cosseno aplicado no 2x, vezes a derivada da função de dentro, que é 2x. A derivada do cosseno é menos seno de 2x, vezes a derivada de 2x é 2. Então, posso escrever que o meu b' de x é quem? Menos 2 seno de 2x. Até aqui tá tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Então vamos reescrever.
era essa a função que eu tinha. Meu g de x era um a de x vezes um b de x. Isso. Então meu g de x, meu g de x é um a de x, peraí. Meu g de x é 2 vezes a de x vezes b de x. Quem que vai ser o g' de x? É a regra do produto, não é? 2 vezes a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Quem está com o microfone fazendo barulho? Certo até aqui? Então, quem que é o g' de x? G' de x é igual a 2 vezes. Quem que é o a de x? O a' de x. O a' de x eu calculei, tá aqui. Esse é o meu a'. E esse é meu b'. É 2x cosseno de x ao quadrado. Então, isso aqui é 2x cosseno de x ao quadrado vezes o a. O a é seno de x ao quadrado mais o primeiro. O primeiro é seno de x ao quadrado vezes a derivada do segundo é menos vezes menos 2 seno de 2x. Até aqui ok? É só substituir quem que era o a' e o b'. Então fica... Sim. Vamos fazer 2 vezes 2 dá 4x cosseno de x ao quadrado vezes seno... Não, tem alguma coisa errada aqui. Aqui é meu b, não era? Isso aqui era para ser meu b, então eu não escrevi outra coisa. É a' vezes b. O b é cosseno de 2x. Correto? Esse cosseno de 2x, cosseno de 2x, menos 2 com 2, 4, seno de x ao quadrado vezes seno de 2x. É isso. Entenderam? Sim, eu só não entendi porque a gente, tipo, não usou a função que era pra usar, né? Tipo, que tava no... Tá, com x você consegue fazer? Sim, com x dá. Se eu colocar um t, você acha que dá pra fazer ou não? Dá também. Só o θ que não dá. Funciona. Isso. Vamos fazer outros exemplos aqui mais fáceis com θ então, para ver se você consegue pegar o ritmo.
f de θ é seno de θ ao cubo. O que eu faço para derivar isso? Regra da cadeia. Sim, regra da cadeia. Sei lá. Vou chamar o θ de u. Θ ao cubo de u, então fica seno de u. O meu u é θ ao cubo. E minha f é seno de u. Eu consigo calcular a derivada de u em relação a x. Quem quer derivada de u em relação a θ. Quem quer derivada de u em relação a θ? Alguém? 3θ ao quadrado. Isto. Quem quer derivada de f em relação a u? A derivada de f em relação a u é cosseno de u. A regra da cadeia fala que a derivada de f em relação a θ é a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a θ. Derivada de f em relação a u é cosseno de u. E a derivada de u em relação a θ é 3θ ao quadrado. Posso reescrever. Derivada de f em relação a θ é 3θ ao quadrado vezes cosseno de u. E u é θ ao cubo. É a mesma coisa, derivar x, t, θ. Não, entendi agora. Entendi. Faz sentido. É a mesma coisa. É só uma letra grega. Desculpa aí. Se colocasse uma letra japonesa ficaria mais difícil para desenhar, mas um θ é tranquilo. Obrigadão, Eduardo. De nada. Quer que faz mais um com θ ou não? Não, tá tranquilo. Entendi o sentido agora. Alguém quer que eu faça a última, não é? Quem que é? Rafaela. Rafaela. Tá aqui. Então, 72 é f de x igual um arco cuja tangente é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Para ninguém falar que eu fiz ela, eu vou fazer uma parecida com ela. Vamos fazer uma mais simples. G de x é um arco cuja tangente é 1 sobre 1 menos x. Vou fazer uma mais fácil antes. Zero tangente de 1 menos x. Essa você consegue fazer? A derivar arco tangente de 1 menos x?
que é a derivada do arco tangente? Alguém? Eita. Tava na lista pra vocês fazerem elas, não tava? Tava na videoaula. Esse que é o problema. Mas tava na videoaula a derivada do arco tangente. Tinha uma videoaula que fazia só arco tangente e arco seno. Sim, é aula 21, eu acho. 1 sobre x ao quadrado mais 1. 1 sobre... Eu prefiro 1 mais x ao quadrado, certo? Então a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Quem que é meu gelinha de x? É a regra da cadeia, não é? É a derivada do arco tangente aplicado no 1 menos x vezes a derivada de 1 menos x. Derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais o que tiver lá dentro, que é 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada de 1 menos x, que é menos 1. Então, posso escrever menos 1 sobre 1 menos 1 menos x ao quadrado. Então, meu gelinha de x, se eu quiser, tá bom assim. Ou senão eu posso desenvolver esse 1 menos x ao quadrado. Vamos desenvolver. Fica menos 1 dividido por 1 menos. 1 menos x ao quadrado é o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então fica menos 1 sobre 1, menos 1, menos com 2x fica mais 2x, e o menos com mais x ao quadrado fica menos x ao quadrado. Menos 1 sobre 1 cancela com 1, sobra 2x menos x ao quadrado. Se eu quiser assumir com o sinal de menos, mando ali para baixo, fica x ao quadrado menos 2x. Conseguiram entender? Eduardo, não sei se você pulou um passo, mas, por exemplo, no arco tangente de x vai ser a derivada da arco tangente de x vezes 1 menos x. Então, a gente teria a derivada da arco tangente de x, que vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado, vezes 1 menos x, vezes a derivada de 1 menos x. Fez sentido isso que eu falei, embolou? Peraí, eu vou escrevendo. Na segunda linha. Não, vou escrevendo o que você quer fazer. Fala aí. Tá. Então, primeiro a gente vai ter a derivada da arco tangente de x, que é a derivada da de fora, que vai ser 1. Arco tangente de linha. Só que tá vendo Isso. aqui arco tangente linha aplicada no 1 menos x. Isso. Então vai ser a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, correto? Pera lá. Vezes a derivada de 1 menos x. Certo. Ó, se eu pegar... Então, seria a derivada da arco tangente de x. Vamos pegar. Quem que é arco tangente linha de x? É o quê? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. É. Quem que é o arco tangente linha de θ? Seria
1 sobre 1 mais θ ao quadrado. mais θ ao quadrado. Então, quem que seria o arco tangente? Entendi. Aplicado no 1 menos x. 1 mais 1 menos x ao quadrado. Entendi. Isso, exato. É 1 dividido por 1 mais 1 menos x. Ao quadrado. Esse meu traço aqui ficou uma beleza. Uma curva. Beleza, entendi. Obrigado. Tá difícil hoje. Aí, melhorou, parece mais um traço. Aí eu faço isso. Vezes a derivada de 1 menos x, que é o menos 1. Show de bola. Valeu. Posso ir para frente? Sim. Eu tinha calculado o arco tangente de 1 sobre 1 menos x. Pegar uma h de x, é o arco cuja tangente dá 1 sobre x ao quadrado. Quem que é a derivada de h? É a derivada da tangente, do arco tangente aplicado em 1 sobre x ao quadrado vezes a derivada de 1 sobre x ao quadrado, a derivada de fora aplicada no de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, quem que é arco tangente linha de 1 sobre x ao quadrado? É o que? É 1 dividido por 1 mais quem? Eu estaria 1 sobre x ao quadrado ao quadrado. Exatamente. 1 sobre x ao quadrado vezes a derivada de 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2. Então é o que? Derivada de x a menos 2. Derivada de x a menos 2 é menos 2x. Eu tiro um do expoente, fica menos 3. Até aqui, ok? Sim. Então fica menos 2. Esse x a menos 3 significa que eu posso passar ele pelo denominador. Então fica x ao cubo, que multiplica 1 mais 1 sobre x. Eu posso já resolver aqui. Sobre x ao quadrado. Então é menos 2. Eu posso fazer a distributiva, x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo. X ao cubo vezes 1 sobre x ao quadrado que dá x ao cubo vezes 1 sobre x ao quadrado.
X. X exato. Esse é o resultado. Minha derivada da H é menos 2 sobre x ao cubo mais x. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim, valeu, professor. Aí quem for responder, pode responder no áudio, que eu não fico lendo o chat não. Certo, gente? Era essa que eu queria calcular. Era essa função original que eu queria derivar. Para não derivar ela, eu vou colocar um mais e vou colocar, sei lá, um x ao cubo aqui. Fazendo essa, vocês conseguem fazer a outra, não conseguem? Sim. Chamar de R de X. Quem que é o R' de? Boa. Quem que é o R' de X? É a derivada do arco tangente aplicado no 1 sobre 1 mais x ao cubo vezes a derivada de 1 sobre 1 mais x ao cubo, a derivada disso. Então, eu vou ter que calcular quem que é a derivada, sei lá. Vou chamar U de 1 sobre 1 mais x ao cubo. Eu quero calcular a derivada de U. Quem que é a derivada de U em relação a x? Eu quero calcular. Vai ser menos 3x elevado a menos 4. Opa, tem 1 na verdade. Mas é isso mesmo.
Não, não pode fazer isso não. Vou chamar 1 mais x ao cubo de t. Então, Então é 1 sobre t ao cubo. 1 sobre t ao cubo, eu posso escrever t a menos 3. A derivada de u em relação a t é o quê? Alguém? Menos 3t elevado a menos 4. Menos t, 3t elevado a menos 4. E o meu t é 1 mais x ao cubo. Então, a derivada de t em relação a x é 3x ao quadrado. Eu quero calcular minha derivada de u em relação a x. Pela regra da cadeia, é a derivada de u em relação a t vezes a derivada de t em relação a x. A derivada de u em relação a t é menos 3 sobre t a quarta vezes 3x ao quadrado. Então, a derivada de u em relação a x, menos 3 vezes 3x dá menos 9x ao quadrado dividido por t a quarta. Espera lá. Eu tô fazendo esse negócio errado, vocês nem me falar? O meu u é 1 sobre t, não é? Concordam? Então, o meu u é t a menos 1. Tá vendo onde eu estou corrigindo? Então, meu u é menos 1 sobre t a menos 2, que é menos 1 sobre t ao quadrado. Então, aqui eu também vou arrancar isso. Então, é menos 1 sobre t ao quadrado. Quem que é o t ao quadrado? T é 1 mais x ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui é a minha derivada de u em relação a x. Eu vou usar isso para colocar apareceu um quadrado aqui também que eu não queria. Eu calculei a derivada de u em relação a x e vou usar ela para colocar aqui, derivada de 1 sobre 1 mais x ao cubo. Correto? Acompanharam até aqui? Sim.
Então, eu copiei meu R de x, linha. Então, quem que é arco tangente linha de 1 sobre 1 mais x ao cubo? É 1 dividido por 1 mais 1 sobre 1 mais x ao cubo ao quadrado, concordam? Vezes menos 9 x ao quadrado dividido por 1 mais x ao cubo ao quadrado, e eu coloco um parênteses aqui por causa do sinal de menos. Então é menos 9x ao quadrado dividido por 1 mais 1 sobre 1 mais x ao cubo. 1 mais x ao cubo está ao quadrado, vezes 1 mais x ao cubo ao quadrado. Até aqui ok. Eu posso fazer esse 1 mais x ao cubo ao quadrado multiplicando. Vai ficar o quê? Menos 9x ao quadrado. 1 mais x ao cubo ao quadrado. Daí tá 1 sobre 1 mais x ao cubo ao quadrado vezes ele mesmo. Cancela, sobra o 1. Acho que tá bom. Conseguiram entender? Eduardo, entendi tudo até o final, mas só em relação a quando você multiplicou a d de u sobre a d de t vezes a d de t sobre a d de x. Se a d de u sobre a d de t era menos 1t ao quadrado e a d de t sobre a d de x era 3x ao quadrado, por que quando você multiplicou ficou 9x ao quadrado? Eu fiz a conta errada, ou eu fiz a conta quando eu lembro que eu tinha feito errado, como se u fosse t a menos 3. Ah, tá, entendi. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ah, beleza. Um erro levou a outro erro. Aí. Eu tenho que pegar todos os 9 e colocar 3. É isto. Show de bola, entendi, valeu. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Não. Vocês já fizeram a lista ou ainda não? Fazendo ainda. Da saúde, mano. Eduardo, Oi? Até amanhã, meia-noite? Isso, até amanhã, meia-noite. Depois você pode entregar Na- até sexta, mas aí vale menos. Obrigado. Eduardo, na questão 23, o
É o teta que tá elevado ou é o cosseno que tá elevado? Que dependendo pode dar diferente a resposta. É o θ que está elevado. Teta que tá elevado? Então beleza. Porque senão seria cosseno ao quadrado de θ. É, beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Integrais. Primitiva. Vocês querem que eu faça um resumo do que vai ter nos próximos vídeos que eu deixei para vocês assistirem? Querem que eu falo o que a gente vai ver? O que vocês preferem? Por favor, seria de grande ajuda. Oi? Seria de grande ajuda. Se eu fizesse o quê? Como se fosse uma introdução dos resumos das aulas do YouTube. Entendi. Vou pegar aqui. Se eu pegar x ao quadrado, derivada é o quê? 2x. Concordam? Se eu derivar 3x ao cubo, dá 9x ao quadrado. E se eu quiser alguém que eu derivo e dá x ao cubo? Quem que pode ser? Se eu derivar x à quarta, dá o quê? 4x ao cubo. Mas eu quero só x ao cubo. Não basta eu dividir por 4? Então, se eu pegar 4x à quarta e derivar, dá x ao cubo. Sim. Se eu somar 1, continua dando x ao cubo. Se eu pegar x à quarta sobre 4 e somar 3, quando eu derivo, também dá x ao cubo. Qualquer constante que eu fizer isso, se eu pegar um x à quarta sobre 4 mais uma constante c e derivar, dá x ao cubo. Tá acompanhando, gente? Sim. A gente fala. Então eu falo que x à quarta sobre 4 mais 1 é uma primitiva de x ao cubo. Se eu derivo x ao cubo, não. Se eu derivo x à quarta mais 4 sobre 1, derivo da x ao cubo. Então eu falo que x à quarta mais 1 é uma primitiva de x ao cubo, ou seja, é uma função que quando eu derivo, dá x ao cubo. Alguma dúvida? Não.
Aqui eu vou colocar um f de x. Quem que eu derivo que dá x ao quadrado? Hello? 3x ao quadrado sobre 3 mais uma constante. Quase isso. X ao cubo Sobre 3. x ao cubo sobre 3 é quando eu derivo dá x ao quadrado. Quem que eu derivo que dá seno? Cosseno. Cosseno. Se eu derivar o cosseno dá menos seno. Menos cosseno. Então eu tenho que colocar um sinal de menos. Porque se eu derivo cosseno dá menos seno, mas eu quero só seno, então eu coloco menos cosseno. Derivo menos cosseno, dá seno. Quem que eu derivo que dá 3x à quarta? Deve aparecer o 3, né? X à quarta. X à quinta sobre 5. X à quinta sobre 5. Se eu posso colocar mais um, posso colocar mais 2, posso colocar qualquer coisa. Quem que eu derivo que dá secante ao quadrado de x? Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. A derivada da tangente é quem que é a derivada da tangente? Não é secante ao quadrado? Então, se eu derivar tangente, dá secante ao quadrado. Quem que eu derivo que dá e elevado a x? E elevado a x ao quadrado sobre 2 ou e elevado a x? Porra. E elevado a x só. Elevado a x. Quem que eu derivo que dá 1 sobre x? ln. Derivada do ln de x. Mais precisamente, ln do módulo de x. Então aqui eu tenho a função e do lado a primitiva. Tá vendo? Se eu colocar mais um aqui, continua primitiva. Se eu colocar menos 3, continua primitiva. Se eu colocar menos 7, continua primitiva. Então tem várias primitivas. Aí entra o conceito de integral indefinida. Integral de x ao quadrado de x. Quem que eu derivo que dá x ao quadrado? Não é x ao cubo sobre 3? Só que tem várias constantes que eu posso colocar que continua. Aí eu pego todas. Eu falo que
Integral indefinida de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Então, a integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais uma constante. A integral, sei lá, do secante ao quadrado de x dx é tangente de x mais uma constante. Sempre que eu estou com integral indefinida, eu pego uma primitiva qualquer, escrevo mais uma constante. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? O momento tá tranquilo. Se eu tiver integral de x mais 3 a décima em relação a x, se eu fosse derivar, o que eu faria? Chamaria o x mais 3 de u? Correto. Então, meu u é x mais 3. Derivando, meu du sobre dx é 1. Imagina que eu pudesse separar o du sobre dx. Eu pudesse passar o dx multiplicando. Ficaria du igual a dx. Certo? Beleza. Então, eu tinha integral de x mais 3 a décima dx. Integral do x mais 3 eu chamei de u, então fica u a décima. E no lugar do dx eu posso colocar o du. Quem que eu derivo que dá u a décima? Não é u a 11 Sobre 11. sobre 11 mais uma constante? Por que tem que ter constante? Oi? Posso continuar? Por mim tá tudo bem. X Pode. mais 3 elevado a décima dx. Mas eu não quero u, eu quero em função de x. Então, quem que é u? U é x mais 3 elevado a 11 sobre 11 mais uma constante. Conseguiram entender mais ou menos?
Se eu quiser integrar e elevado a 2x, se eu fosse derivar, eu não chamaria o 2x de u? Então, meu u é 2x. A derivada de u em relação a x é 2. Portanto, meu du é 2 vezes o dx que estava dividindo, passa multiplicando. Então, fica du igual a 2 dx. Mas eu só tenho um dx, não é? Eu posso passar o 2 dividindo, então meu du... Não. O meu dx é a metade do meu du. X é metade do meu du. A integral de elevado a 2x dx vira a integral de, no lugar do dx eu ponho du, no lugar do dx eu coloco metade do meu du. O meu du vocês vão ver que eu posso jogar para o meio eu posso jogar para fora, fica integral de elevado a u du. Metade, quem que eu derivo que dá e elevado a u? É o próprio elevado a u mais uma constante. Então, a minha integral de elevado a 2x dx é metade do elevado a u. U é 2x mais uma constante. É isso. Conseguiram entender mais ou menos? Sim. Então, as aulas que eu quero que vocês assistem que é integral, aí vai ter o teorema fundamental do cálculo, vai ter que ele liga derivadas com áreas, depois vai ter mudança de variável igual eu fiz aqui, e por último tem integral por partes, que é a integração por partes, que é utilizada para calcular alguma integral do tipo integral de x vezes e elevado a x dx, ou então x ao quadrado vezes seno de x dx, que a gente não consegue calcular. Aí vai ser o método para conseguir calcular esse tipo de integral. Aí no Microsoft Teams eu já postei o roteiro das videoaulas para vocês assistirem. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Materiais. Aí tem. Vocês gostaram daquele canal que eu passei, as videoaulas? O que vocês acharam? Achei bom. Tá muito rápido ou dá para entender? Dá para entender. Então eu separei as videoaulas daquele mesmo canal. Aí vocês acharem dificuldade, tem videoaula também do Ferreto. Aí elas são as... Deixa eu ver quem que eu tava aqui. Roteiro, videoaulas 3. Download.
Isto. Integral. Não, foi do Gringos que eu peguei. Então. Tem a daquele canal Matemática Universitária, tem do Gringos, ele é bem devagar. Vocês assistem. Deixa eu ver. Pode pular no início essa cálculo de áreas, que é do 4.15 até o 4.20, vocês pulam. E depois tem integral por partes também no capítulo 5 do PDF. Aí quem achar muito rápido Matemática Universitária, pega o Gringos. Aí o Gringos é bem devagar, às vezes coloca, sei lá, 1,5 no YouTube para assistir, ou até na velocidade 2 para ficar na velocidade razoável. Aí eu vou passar uma lista para vocês me entregarem. Acho que vocês podem fazer o resumo dessas videoaulas e me entregar na sexta, pode ser? Tudo bem, só pode repetir quais são as videoaulas? Você tá com o PDF aberto? Ou não? Não, mas eu posso abrir aqui. É o roteiro 3, você? Oi? É o roteiro 3? Pera aí, deixa eu ver se eu... Aqui. Vou tentar colocar aqui na tela. Ué, o que eu fiz aqui? Captura. F2. Tá me ouvindo? Sim. E Dá pra ver o PDF também? Sim. Então... voltar. Vocês assistiram o capítulo 1 e 2, não foi? Ferreto... Deixa eu ver, foi as aulas do Ferreto, não sei se vocês assistiram ou não, e as aulas de matemática universitária. Aí no capítulo 3, matemática universitária, é o cálculo de integral. Eu quero que vocês assistam do vídeo 1 até o vídeo 13 e fazem um resumo para entregar na sexta. Está agora? É. Ou você quer deixar para semana que vem? Deixa pra terça, não, professor? Deixa pra próxima aula. Segunda. Deixa pra semana que vem, Eduardo. Tem outras matérias também pra fazer.
Que aí nós faz bonitinho, bem feito também. Entendi. Mas aí, Segunda altura. mas aí também eu vou passar exercício, não vai ser só o resumo. Moiada, hein? Oi? Então, se pudesse ser assim, algo assim democrático, seria bom para os dois, né? Uma sugestão. Quem pudesse entregar o resumo até sexta integraria o resumo das aulas, e até terça alguém que fosse fazer com os exercícios juntos. Uma sugestão. Pode ser. Aí, quem achar muito difícil, pode pegar aqui o capítulo 4, Grings. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Aí, acho que ficou um pouco maior agora, para vocês verem. Daí, podem fazer do 4.1 até o 4.14. São vídeos bem mais demorados. E depois do 5.1 até o 5.5, que tem integral por partes. Se ainda tiver dúvida com integral por partes, tem no capítulo 6 também, tem mais alguns exemplos de integração por partes. Mas faz um resumo só, tipo, quem tiver dificuldade de fazer de um, faz de outro, é isso? Pode ser. Vocês fazem do Matemática Universitária, vocês fazem do Grings e do Me Salva. Pode ser? Não, pera, é pra fazer dos três ou é pra fazer... Não, ou você faz só do Matemática um dos Universitária, ou você faz do Grings e do Me Salva. Dos dois juntos. Ah, entendi, então tudo bem. É, de Então, boa. dos três tem que escolher um. Ou Eu não entendi. ou Matemática Universitária, ou Grings e Me Salva. Os dois juntos. Ou Matemática Universitária. Entendi. Tudo bem? Eu vou postar uma lista, vocês vão fazendo. Vai fazendo exercício, que matemática, tipo, entender mais ou menos o jeito que funciona até que é fácil, mas você só vai aprender de verdade praticando. Certeza. Mas você vai postar uns exercícios um pouco mais leve? Porque tem muito exercício, né? Ou não? Mas é cálculo, você tem que fazer um monte de exercício, senão você fica boiando. Sim, com certeza. E se você tem mais dificuldade, significa que você tem que fazer mais exercício. Não é porque você tem mais dificuldade que você faz menos exercício. Certo por hoje? Certo, só confirmando, do Grings é do 4.1 até o 4.14, aí depois 5.1 até o 5.5, beleza. Correto. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela presença. Peraí, deixa eu fazer... Deixa eu salvar aqui a chamada da lista de presença. Deixa eu fazer aqui. Peraí, tem que mandar no chat, é isso, para fazer chamada? Não, eu faço aqui. Você só fica mais um pouco online que eu... Show participantes. E... Pronto, salvei. Por hoje é só. Muito obrigado. Fala, professor. E até segunda-feira. Qualquer coisa, vocês falam lá no Facebook. Valeu, professor. Falou. Falou, valeu. Valeu, valeu. Falou, Eduardo, até mais. Falou, até.